Sabe, geralmente quando a gente pensa em uma fotografia, vem logo na cabeça aquele momento perfeitamente congelado no tempo. A luz ideal, o instante cravado ali no papel. O que aconteceu um segundo antes ou depois simplesmente não importa muito, né? É uma captura definitiva. Exato. E, inicialmente, quem começa a estudar a legislação tributária gosta de pensar que a coisa funciona exatamente assim, como uma grande câmera do Estado. Uhum. O conforto da certeza jurídica. Pois é, chega uma data específica, o fisco aperta o botão, o flash dispara e pronto, a dívida do imposto está configurada, clara e indiscutível. Mas aí a gente pega o nosso material focado na Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Norte. E a realidade bate na porta. Nossa, e como bate? Quando a gente olha de perto a Lei Estadual 6.967 de 96, que é a lei do IPVA, a gente percebe que essa Câmara do Estado tem umas lentes cheias de distorções. Com certeza. O temporizador funciona de um jeito bem estranho. A máquina às vezes tira 2 fotos no mesmo ano, sem avisar, cobra de quem nem tá na imagem. É um terreno pantanoso. E para quem vai enfrentar a banca Sebrasp, entender essas distorções é exatamente o que separa a aprovação da eliminação. Então, o objetivo da nossa imersão de hoje é dominar o IPVA potiguar com foco total nessa mentalidade de prova. E a regra do jogo aqui é bem clara. Nosso foco será naqueles conceitos que a banca simplesmente adora confundir. A famosa sopa de letrinhas. Isso. Fato gerador, a base de cálculo, as alíquotas, a sujeição passiva e, claro, o temido duelo entre imunidade e isenção. E transformar aquele texto denso da lei seca em um mapa bem tático. Perfeito. Então, vamos começar quebrando um mito logo de cara, lá no artigo 2º do nosso material. Quando se fala em IPVA, a imagem mental imediata de quem estuda é um carro na garagem, né? É o automático. Mas a Lei Potiguar vai muito além disso. A gente está falando de veículos terrestres, aquáticos e aéreos. Sério, lanchas e helicópteros entram nessa dança para fim de prova. Entram, e esse é o primeiro grande teste de mentalidade. É muito comum a galera lembrar das discussões no Supremo Tribunal Federal sobre o IPVA não incidir sobre barcos e aviões na prática. Eu mesma lembro dessa polêmica. Mas o candidato precisa separar a prática atual da lei seca que está no edital. O Sebrasp cobra a literalidade da Lei Potiguar. A lei é cristalina ao incluir embarcações e aeronaves. Então, se a questão afirmar que incide IPVA sobre um helicóptero de uma empresa potiguar, está correto. Corretíssimo. Brigar com a banca usando teoria externa na prova objetiva é o caminho mais rápido para perder ponto. Tá, na prova o que vale ao universo do examinador. Bom, voltando à nossa metáfora da fotografia fiscal, para o Estado cobrar o imposto, ele precisa do momento exato desse clique, que é o fato gerador. E aí é aí que começam as armadilhas de calendário. Pois é, para a frota de veículos usados que já estão rodando lá no Rio Grande do Norte, quando é que essa foto é tirada? A regra de ouro é o dia 1º de janeiro de cada exercício. Esse é o instante em que a obrigação nasce. E a pegadinha clássica aqui é aquela história do primeiro dia útil. Acertei. Exato. O examinador do Sebrasp cria uma historinha hiperrealista. Ele diz que o contribuinte foi pagar, mas era feriado de Ano Novo, banco fechado, e conclui que o fato gerador passou para o dia 2 de janeiro. E na hora do nervosismo parece super lógico. Parece. Mas a lei seca não liga para feriado bancário. O fato gerador é um evento jurídico, não financeiro. Enquanto a queima de fogo está rolando, a obrigação está nascendo no dia 1º de janeiro. Faz todo sentido. Mas isso é para o carro usado. E se for um carro 0 quilômetro? A foto não pode ser em janeiro se o carro nem era da pessoa ainda. Aí a regra muda. Para o veículo novo, a foto é tirada na data da aquisição pelo consumidor final. Ou, e aqui vai um termo que despenca em prova, na data da incorporação ao ativo permanente. Traduzindo esse juridiquês de ativo permanente para quem nos ouve. Seria a própria concessionária decidindo usar o carro novo como veículo de serviço da loja, né? Isso mesmo. O carro deixa de ser mercadoria de prateleira e vira bem de uso da empresa. O clique da câmera acontece bem ali. Entendi. Agora, tem um dilema geográfico que eu acho fascinante. E os importados? Se alguém importa um carro e no dia 1º de janeiro ele está num navio no meio do oceano, o Estado não tem jurisdição lá. Quando começa a rodar o relógio?
O direito tributário resolve isso cravando o fato gerador no momento do desembaraço aduaneiro. Certo. É quando a burocracia alfandegária acaba e o veículo está liberado para entrar no país oficialmente. Mas olha só, eu vejo um espaço gigantesco para o Sebrasp tentar confundir a cabeça da galera com o ICMS de importação. Ah, eles fazem muito isso. Porque no ICMS, se o bem for entregue antes do desembaraço, o imposto já incide na entrega física. Isso vale para o IPVA do RN. Excelente ponto e a resposta é um sonoro não. E essa diferença sutil é letal. No IPVA, a data é estritamente a do desembaraço aduaneiro. Não tem essa regra de antecipar para a data da entrega. Nossa, muito bom deixar isso claro. E tem outra situação no nosso material que me chamou muita atenção. Imagina um táxi que tem isenção, rodando lá em Natal, o Estado tirou a foto no dia 1º, viu que era táxi e isentou. O famoso benefício fiscal. Mas e se lá para agosto o taxista vende o carro para um motorista particular comum? A isenção acabou. O Estado fica no prejuízo pelo resto do ano? De jeito nenhum, o fisco nunca perde, né? A lei prevê que ocorre um segundo fato gerador no mesmo ano. A máquina fotográfica dispara de novo exatamente na data em que a isenção foi perdida. 2 fatos geradores para o mesmo carro no mesmo ano? Isso tem cara de questão de prova. E tem mesmo. E aí o novo dono vai pagar o IPVA proporcional aos meses que faltam para acabar o ano. Maravilha! Se a gente já entendeu quando a foto é tirada, o próximo passo lógico é descobrir qual é o valor daquele bem na imagem, a base de cálculo. O que entra na conta e o que fica de fora. Exato! A regra básica é tranquila. Carro novo é o valor da nota fiscal e usado é aquela tabela de preço médio de mercado. Mas prova estadual vive de exceção regional, né? E a lei do RN tem uma muito específica sobre os bugs. Sim, o turismo de dunas lá é fortíssimo, então tem muito bug montado de forma artesanal. E a lei diz que, no primeiro emplacamento de um bug montado com chassi usado, a base de cálculo vai considerar o ano de fabricação da carroceria e não do chassi. Olha o perigo aí. A banca joga na prova que o João montou um bug com um chassi de 1980 e uma carroceria nova de 2024. A galera lê chassi usado e acha que o carro vai ser avaliado como um veículo de 1980. E caem direitinho na pegadinha. A lei puxa o valor lá para cima, para a carroceria nova. O fisco sempre busca o valor econômico real do bem. Muito esperto. Agora vamos para a matemática do veículo importado, que parece somar tudo o que é possível. O que compõe essa base de cálculo? Na importação, a base é robusta mesmo. Parte do valor do documento de importação, e aí você soma os impostos federais, imposto de importação, IPI e IOF. Soma as despesas aduaneiras e o grande destaque. Lá vem. Soma também o ICMS. Espera aí. O imposto estadual engolindo outro imposto estadual. O ICMS compõe a base do IPVA? Compõe sim. É o que a gente chama de cálculo por dentro. O ICMS integra a própria base e compõe o custo final do bem, inflando o valor venal para o IPVA. E a banca tenta inverter isso, aposto? Sempre. Eles afirmam que o IPVA integra a base do ICMS, o que é falso. O ICMS entra no IPVA, mas o IPVA não entra no ICMS. E o que não entra nessa conta do importado? Frete até a casa do comprador, taxa do Detran. Tudo que acontece depois da fotografia fiscal não entra. Frete interno, taxa de capatazia fora do recinto alfandegado, registro no Detran, nada disso compõe a base, porque ocorreu depois do desembaraço. Faz sentido, a foto já foi tirada. Mas e se acontecer uma tragédia e o carro for roubado? O Estado embolsa o dinheiro de um carro que a pessoa nem tem mais? A lei potiguara é garantista nesse ponto. Se houver roubo ou furto, o IPVA é devido só proporcionalmente aos meses de efetivo uso. Tá, mas como a lei define esse efetivo uso? Se o carro é roubado no dia 2 de março, o cara usou só 2 dias daquele mês. O Estado cobra só por janeiro, fevereiro e 2 dias? É aí que entra a matemática pro fisco. Qualquer dia utilizado no mês faz o mês inteiro contar a favor do Estado. Se roubou dia 2 de março, março entra inteiro na conta. Nossa, pesadíssimo. Mas tem um ponto de atenção máximo para o Sebrasp aqui. A banca costuma dizer que, se a pessoa já pagou o IPVA integral à vista em janeiro, é vedada a restituição depois do roubo.
Mentira, né? Totalmente falso. A lei prevê expressamente o direito à restituição da diferença já paga. O Estado devolve o dinheiro, sim. Bom saber. Bom, com o valor estabelecido, a gente entra no xadrez das alíquotas. É a fatia que o Estado vai morder. Tem que memorizar, mas tem uma lógica por trás. Exatamente. A alíquota mais baixa, de 1%, vai para ônibus, caminhões e cavalos mecânicos. Mas tem que grifar um detalhe para o caminhão. A capacidade de carga. Isso. Tem que ser igual ou superior a 3.500 quilos, senão não é caminhão para fins dessa alíquota. Então, aquelas caminhonetes de luxo gigantes, mas que não carregam 3,5 toneladas, não ganham esse desconto de 1%. Exato. Elas caem na regra geral. Outro grupo que paga 1% são as locadoras de veículos. O que parece injusto à primeira vista, né? A locadora gigante paga menos que o cidadão comum. Parece, mas é uma guerra fiscal. Se o RN cobrar 3%, a locadora emplaca os carros no estado vizinho e roda em Natal do mesmo jeito. O estado perderia toda a arrecadação. Ah, é para segurar a empresa no estado. Mas tem uma trava na lei Potiguar. Para ter esse 1%, a locação de veículos tem que ser a única atividade da empresa. Se vender peça ou tiver oficina aberta ao público, perde o benefício na hora. O legislador foi cirúrgico aí. E o resto da tabela? Temos 1,5% para veículos a GNV, 2% para as motocicletas de até 200 cilindradas, e a regra geral, de 3%, para os carros de passeio e motos maiores. Ou seja, aquela moto esportiva de luxo paga a regra geral de 3%. A intenção social é clara, é para aliviar para o motoboy e para o trabalhador. Perfeitamente. Mas o que mais brilha no nosso material é a regra novíssima para os veículos elétricos. Bancas amam inovação ambiental. Como é essa transição suave que o RN criou? O Estado quer incentivar o carro elétrico. Então, no primeiro ano, a alíquota é de apenas 0,5%. E a cada 1º de janeiro, sobe mais 0,5% até bater num teto. E qual é o teto? A metade da alíquota da categoria normal dele. Tá, então um carro de passeio elétrico pagaria 3% na regra geral. Mas por ser elétrico, começa em 0,5%, depois 1%, depois 1,5% e para aí. Fica num desconto permanente de 50%. A matemática está perfeita, mas o Sebrasp não vai cobrar a conta, vai cobrar a classificação. Eles vão colocar na prova um carro híbrido, aquele que tem motor elétrico e a combustão juntos, dizendo que tem direito ao benefício. E não tem. Não tem. Palavra-chave vital. O benefício é exclusivo para veículos puramente elétricos. Híbrido não entra nessa progressão. Anotado. Bom, o imposto está calculado. Mas e se a conta não for paga? Entramos no campo da sujeição passiva. Quem o Estado vai cobrar? Contribuinte versus responsável. A regra é que o contribuinte é o proprietário. Mas a frota brasileira é lotada de carro financiado por alienação fiduciária, né? Onde o dono no papel é o banco. E os bancos brigaram muito no STF para não pagar o IPVA de cliente inadimplente. E ganharam. A legislação estadual acompanhou o STF e cravou que o contribuinte é o detentor legítimo da posse. O devedor fiduciante, o cara que está com a chave do carro na mão rodando na rua, esse é o contribuinte. Faz sentido prático para o Estado arrecadar. E tem outro cenário que assombra a galera. A pessoa vende o carro, entrega a chave, mas não comunica o Detran para evitar fila. O comprador não paga o IPVA. O alvo vai para as costas de quem? A lei impõe uma responsabilidade solidária. O novo dono é solidário pelos débitos anteriores. Mas o vendedor descuidado também é responsável solidário pelos impostos que vencerem depois da venda, se não comunicar à Fazenda Estadual. Não dá para fugir. Hoje dá para comunicar por aplicativo, então não tem desculpa. E um detalhe de ouro do direito tributário na responsabilidade solidária: não há benefício de ordem. Isso significa que o Estado não precisa tentar cobrar do comprador primeiro, né? Ele cobra de quem tiver o dinheiro na conta mais fácil de bloquear. Exatamente. O fisco quer garantir o dele. Se o vendedor pagar tudo, que ele vá processar o comprador depois. Nossa, e só para fechar essa parte de cobrança e os leilões do Detran, a famosa asta pública. Se o carro for arrematado, ele vai com a dívida de IPVA junto? O veículo vai limpo para o arrematante sem nenhum gravame. Mas se o dinheiro do leilão não cobrir toda a dívida de IPVA,
o saldo restante continua sendo de responsabilidade do dono antigo. O fantasma tributário continua perseguindo a pessoa na dívida ativa. Fantástico. Para finalizar a nossa análise, a gente precisa enfrentar o campo minado favorito do Sebrasp: imunidade versus isenção. Como diferenciar de vez? É o que salva a vida na prova. A imunidade está na Constituição Federal. Ela impede que o fato gerador sequer nasça. O Estado não tem nem competência para cobrar. Certo. Já a isenção é um perdão dado pela lei estadual. O fato gerador acontece, mas o Estado dispensa o pagamento. Só que tem um detalhe. Para ter isenção estadual, você precisa estar em dia com o fisco. Se tiver na dívida ativa, perde a isenção. A imunidade não tem essa condição ordinária porque é constitucional. Entendido. E temos aquela atualização brutal da reforma tributária sobre tratores e máquinas agrícolas. O material de quem estuda tem que estar atualizado nisso. Sem dúvida. Tratores e máquinas agrícolas eram isentos por lei estadual. Com a reforma, passaram a ser expressamente imunes pela Constituição. O Sebrasp vai colocar isento na alternativa só para pegar a memória antiga do candidato, né? Certeza. Eles colocam um texto enorme e jogam a palavra isenção no meio. Tem que ficar muito atento. É imunidade. E as ambulâncias? Tem regra diferente dependendo de quem é o dono? Sim, se é a ambulância do município ou do estado, é imune, pela imunidade recíproca. Mas se for uma ambulância privada de uma ONG que não cobra pelo serviço, a lei do RN dá isenção. Então, função igual, mas base jurídica diferente. Perfeito. A lei do RN também tem uma isenção muito específica para embarcações, focada no impacto social. O veículo aquático destinado ao uso exclusivo de atividade pesqueira artesanal é isento, mas limitado a apenas um por pessoa. Para evitar a frota pesqueira usando o benefício do pequeno pescador. E para fechar o pacote de armadilhas, aquela isenção para carros com mais de 10 anos de fabricação. A pessoa olha para o documento, o carro tem 10 anos, acabou o imposto. É simples assim. Claro que não. A banca adora isso. A lei exige que a contagem desse prazo de 10 anos inicie a partir do primeiro mês do ano seguinte ao do registro no órgão de trânsito. Ou seja, não é só contar a partir da data que saiu da fábrica. Se um colecionador importar hoje um carro fabricado em 1980 e registrar pela primeira vez no Detran esse ano, ele não tem isenção ainda. Exatamente. O cronômetro dos 10 anos só vai começar a rodar no primeiro mês do ano que vem. A isenção avalia a idade do registro no sistema, não a velhice do metal. Nossa, é muito detalhe. Mas quem estuda sério não tenta só memorizar, entende a lógica. Se está na Constituição para proteger algo nacional, é imunidade. Se é política pública do Estado limitando unidades ou idade de registro, é isenção. É essa visão sistêmica que garante a vaga. Entender como a lei seca conversa com a jurisprudência. Realmente, entender o mecanismo tira todo o véu de complexidade. É fascinante ver como a lei tenta acompanhar a realidade. E isso me deixa com uma reflexão enorme. Como? A gente viu o Estado criando regras para carros elétricos. Mas e o futuro? Com a automação extrema. Carros autônomos que as pessoas não compram, mas assinam como serviço. E o fim dos motores a combustão. Será que essa nossa câmera fiscal, que tira foto no dia 1º de janeiro da propriedade do veículo, ainda vai fazer sentido? É uma excelente provocação. Fica aí o pensamento para quem está nos ouvindo. O futuro auditor fiscal talvez tenha que ajudar a redesenhar um sistema que pare de tributar o patrimônio estático na garagem e passe a tributar o uso em tempo real do espaço urbano. O desafio é dominar o sistema de hoje, mas já com a cabeça no amanhã. Um excelente estudo a todos e até a nossa próxima análise aprofundada.